Olá amigos, Thiago que vos fala e hoje aqui nesse canal simplesmente putaria em japonês. Mas calma que tá tranquilo galera, porque é entre irmãos, ou melhor dizendo, meio irmãos. Jimai Sekatsu, toma, pai manja dos inglês, esqueça. Lançado na última quinta-feira, no dia 4 de julho, o anime nos mostra a história dos dois principais protagonistas, o Yuta e a Saki, que acabam indo morar na mesma casa por conta do relacionamento dos seus pais. E meus amigos, muito provavelmente depois vocês já sabem, né? Não posso afirmar nada, até porque só irei fazer a análise do primeiro episódio do anime, até porque agora só temos ele lançado. Então já deixa esse like e se inscreve aí no canal, porque esses vídeos dão um trabalho do caralho pra fazer. E é isso, vamos lá. O anime começa com a Saki falando que um meio-irmão não passa de um estranho, e que se tornassem irmãos de repente, não passariam o mesmo tempo juntos. E ela finaliza com, então, natural que... vou nem dizer nada, vou ficar calado, viu? Você já sabe o que é que ela quis dizer. Depois cortamos pro Yuta, que fala literalmente a mesma coisa que ela falou no início, porém o moleque já tá pensando de forma mais avançada e diz que geralmente nos livros e filmes, a maioria dos meios irmãos dão a desculpa de que não são parentes por sangue e acabam fazendo pares amorosos. Só pra vocês verem como já tá a mente do moleque, né? E uma coisa que eu quero reclamar aqui no meio do episódio é que por que caralho tem uma música tão melancólica aqui nessa merda? Ô véi, morreu quem nessa porra? Eu sei que é um anime de romance, mas sério, cara, essa trilha sonora... que pariu, mano. Depois disso, cortamos pra Saki de novo, que novamente diz que irmãos são dois estranhos no começo. Mas que no caso dos meios irmãos, eles começam estranhos e continuam sendo estranhos até o fim. Daí, depois disso, mostram a cena deles passando um do lado do outro na rua, e dando aquele take insano para destacar o início da obra. Jurei que ia começar o episódio aqui com os dois se barrando ou alguma coisa do tipo, mas não. Acontece. Isso foi só pra apresentar os dois mesmo. De repente cortamos pra cena do pai do Yuta dando a notícia de que ele vai se casar de novo. E diz que o motivo dele ter se apaixonado era porque ele tomou todas e ela cuidou dele. Sim, literalmente que a mulher cuidou dele quando ele tomou cachaça é porque ela geralmente quer dar pra ele, meus amigos. Mas enfim, fazer o que, né? Depois ele comenta com Yuta que as coisas não vão ser do mesmo jeito agora. Até porque ele vai ter uma irmãzinha mais nova. Ele fica surpreso e depois olha uma foto dela pequena no celular que o enviaram. E o pai dele leva-o para conhecer as duas. Eles se apresentam, porém o Yuta fica meio perdido porque o pai dele falou que ele ia ter uma irmã mais nova. Porém a Saki é literalmente uma semana mais nova que ele, o que praticamente não muda porra nenhuma. E a mãe dela diz que depois que a filha cresceu não deixou que tirassem mais fotos dela. Por isso mandou uma foto pequena. Porque, segundo a própria, o seu olhar é sinistro. Nossa, que seu olho é literalmente normal, mas que porra. Depois disso, cortamos para uma cena dos dois conversando enquanto lavam a louça, e a Saki diz que ficaria perdida se ele fosse assustador. E o Yuta veio com uns papos meio torto, falando que pessoas realmente assustadoras conseguem mostrar um rosto gentil. Vai fazer o que, cara? Matar tua irmã? Tá maluco? E depois, pra deixar a situação ainda mais confortável, né, naquele speak, ela fala que o pai dele disse que ele era uma pessoa muito inteligente. E aí o cara solta que os criminosos também são muito inteligentes. Agora me diga qual a necessidade, cara, que personagem mais idiota. Depois ela chama ele pra conversarem a sós e o motivo da conversa era que ela não queria criar muitas expectativas sobre ele e nem que ele criasse muitas expectativas sobre ela. Muito provavelmente com medo de se decepcionarem um com o outro. Após isso, muito provavelmente no dia seguinte ou sei lá, qualquer dia depois, elas vão se mudar pra casa deles. Porém, o pai dele tá muito preocupado com a limpeza da casa, até que de repente a campainha toca e o Yuta vai atender. E são elas. Quando do nada vem o pai do Yuta fazendo uma apresentação simplesmente maravilhosa e ao invés de todos aplaudirem, riem da cara dele. Pobre senhor. Quem faz o palhaço rir, não é mesmo? Depois o Yuta vai apresentar o quarto dela pra ela, até que eles vão conversando e ela pergunta o porquê dele ser tão formal. E ele diz que era porque era uma forma dela se sentir mais acolhida e melhor. Mas ela diz que eles têm a mesma idade e que ele podia ser mais descontraído. Porque diz que ele não deve respeito a ela e nem outro tipo de coisa. Após isso, ele pergunta se ela não quer que ele o ajude a arrumar as coisas e ela aceita. Até que eles vão se ajudando quando o anime nos manda uma cena que, na minha visão, muito provavelmente era pra ser engraçada, mas tá tocando uma
Porra de uma música de enterro ridícula que infelizmente não me fez rachar o bico. Sério, mano, porra, troca essa merda. Depois ele vê o uniforme da escola dela, que coincidentemente também é a escola dele, e ela diz que se ele quisesse, que eles podiam se fazer de estranho na escola, para que fosse melhor pra ele para o período de adaptação e tal. O que eu acho que não tem nada a ver, mas ok, né? Problema deles, foda-se, segue a trama. Até que cortamos pro trabalho do Yuta, que tá conversando com sua colega, que diz que ele tá com um cheiro de mulheres empregado nele, e pergunta quantos amassos ele deu pra ficar com aquela fragrância. E ele diz pra ela não encher o saco, que era porque ele estava ajudando sua nova irmãzinha com as coisas da mudança. Daí a menina começa com uns papos de que com uma mulher nova em casa ele poderia se interessar e tal, mas ele faz questão de deixar claro de que nada vai acontecer. E a colega dele aconselha ele a simplesmente agir naturalmente, o que tecnicamente não é mentira parando pra pensar, né? Depois ele volta pra casa e avisa a Saki que ele já chegou. E ela tem uma reação meio bosta porque ela diz que nunca avisavam ela quando chegavam em casa quando ela morava com a mãe. Porque quando a mãe dela trabalhava, era no período da noite, e no resto do dia ela acabava ficando na escola. Eu sei que escolas são de manhãs aí pá, as lendas, né, que vão comentar isso, mas muito provavelmente, tá, era uma escola integral, alguma coisa do tipo, tá? O que acabava não fazendo elas se verem com tanta frequência, o que nos faz aí pensar, né, nos deixar entender que elas provavelmente não são tão próximas, mas ainda assim são mãe e filhas, né, então obviamente vai ter ali uma intimidade. Até que depois o Yuta vai preparar a banheira pro banho deles, ele vai lá primeiro e fica olhando pra cima com sua cara de tacho de sempre, o maluco não tem reação, foda-se, é literalmente um Peaky Blinders, toma, soldado máximo. Daí depois ele acaba seu banho e fala que é a vez dela. Assim encerrando o primeiro episódio, meus amigos. Bom, eu sinceramente não sei se vou crucificar o anime ainda, até porque eles não são ligados a sangue e também não foram criados juntos, então sim, talvez eles sejam estranhos, dependendo do seu ponto de vista. E se esse vídeo for bem, eu continuo trazendo as análises dos episódios da trama toda semana. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo e tenha se divertido. Eu vou nessa, é nóis.